Amigos, amigas, muito boa noite. Eu fiquei lá atrás porque dizem que os últimos serão os primeiros. Eu já estou treinando. Isso funciona tão bem na fila do elevador, você já deve ter percebido isso, na verdade. Quando nós estávamos estudando este assunto sobre vigilância mental, os espíritos nos trouxeram a seguinte informação, de que nós somos mestres e alunos ao mesmo tempo, ou mestres e alunas ao mesmo tempo. Você já deve ter percebido isso, não é verdade? Nós temos a capacidade e somos, consciente ou inconscientemente, mestres e alunos ao mesmo tempo. E nós temos o porquê, significando que a ciência já vem adiantando algo a respeito desta glândula, que hoje é chamada de glândula pineal. Dá para ver? Ela não deve... está aqui. Se mais ou menos ela é localizada, se a gente colocar um dedo aqui e outro nesta posição, quando eles se encontrarem lá, você vai localizar a glândula pineal. Claro que você vai desencarnar primeiro, mas isso é apenas um detalhe, não é verdade? Mas o fato é que ela, em 1945, André Luiz, no livro Missionários da Luz, que você tem aí à disposição, todas as obras que nós vamos tratar aqui estão à disposição aí na nossa livraria. Vale a pena não só a consulta, mas o estudo dessas obras. Em Missionários da Luz, lançados em 1945, André Luiz traz-nos um capítulo inteiro, ainda com a denominação de epífise, que se conhecia muito pouco a respeito do assunto, onde a epífise funcionava, né, vamos colocar de forma bastante simples, como uma bloqueadora das manifestações sexuais do ser até a puberdade. Depois ela se cristalizava e não funcionava, não servia mais para nada. André Luiz vai trabalhar tão aprofundadamente em relação a essa questão da epífise, que somente 15 anos depois, Aaron Lerner, um médico americano, vai descobrir que ela produzia melatonina. Hoje já se tem a informação que também produz a DMT. É também responsável pelo ciclo circadiano, dia e noite. Por isso que dormir com alguma luz acesa, etc., às vezes é até difícil, né? Nós entramos no processo do sono. E André Luiz vai colocar ela como de uma importância tal em todos nós, que ele chama hoje a glândula pineal, porque tem a característica de uma pinha, de a glândula da vida mental. Significando dizer o seguinte: todos nós, sem exceção, temos uma antena, que é esta glândula, emissora e receptora em tempo integral. Somos conectadas em tempo integral. E quando a gente fala integral, é assim, quando eu estou dormindo, também. Em tempo integral, nós somos conectadas com aquilo que nos interessa, que atenda aos nossos desejos, que atenda aos nossos interesses no padrão mental que nós mantenhamos. Em tempo integral, porque o fato do corpo repousar não significa que os nossos interesses, os nossos desejos tenham desaparecido, não é verdade? E ela é o elemento dessa comunicação, aonde nós adentramos na dimensão que for, dependendo, claro, da evolução de cada um de nós, nessa condição de nos mantermos conectadas. E é interessante notar porque Kardec já vai analisar na Gênese dizendo: nós vivemos no ambiente das nossas criações mentais e convivemos com as vibrações daqueles que nos cercam, influenciando e sendo influenciados, não necessariamente as pessoas que estão próximas de nós, né? Veja que nós vivemos no ambiente das nossas criações mentais. Querem ver um exemplo muito simples? Aqui no centro, quando às vezes nós chegamos pela primeira vez, talvez, pode ser, não é, que você não tenha se sentido muito bem. Isso pode acontecer às vezes. Mas acreditamos que todos nós aqui nos sentimos muito bem, não é verdade?
Às vezes não é a questão de tomar um passe para que nós saímos daqui melhor do que nós entramos. Por quê? Porque nós criamos, e não são só os mentores, eles participam desta criação, deste ambiente que nós formatamos na dimensão paralela através dos nossos pensamentos, dos nossos interesses, daquilo que nós viemos buscar aqui, não é? Significando que essa conexão que nós fazemos, nós montamos este quadro. E ao entrar aqui, nós nos conectamos com ele, os mentores preparam o ambiente, mas nós vamos reforçando este ambiente e nos sentimos bem, porque há uma troca energética ou magnética, se preferir, entre todos que estão aqui e também com a dimensão espiritual presente, já nos atendendo nas nossas necessidades. Formatamos o ambiente. Isto acontece dentro do lar. Você já deve ter tido a experiência de adentrar a um lar, se não é o seu, que nós desejamos que de fato seja, e se sentir bem, né? Sentir paz, independente das situações que por vezes, né, se descontrolam, etc., mas é o nosso ambiente. É onde nós temos segurança, etc. E adentrar num lar onde as discussões são constantes, os problemas são constantes. Você já percebeu essa diferença? É simples. Quer ver algo que é simples entender? Você entra num pronto atendimento ou pronto socorro e aí entra numa maternidade. Tem diferença? Energética completa. Não quer dizer que a do pronto-socorro não seja boa, mas acontece que as pessoas que lá estão, na sua maioria, estão com receios naturais, emergência, uma situação desconhecida. Não é? Se a criatura está lá numa situação que lhe é, por vezes, desconhecida, a intensidade do problema que ela possa estar se manifestando. Então, você tem uma energia diferenciada. Na maternidade, nós temos o quê? Esperança, alegria, felicidade, recomeço, etc. Muda, não muda? É exatamente o que nós formatamos dentro dos ambientes que nós frequentamos com regularidade, com o detalhe de nos atender de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos interesses. É simplesmente fantástico. Continua ele dizendo assim: fonte viva de criação, pensamento plasmado e emitido pelo Espírito, nós, né? Porque somos espíritos reencarnados. Forma, pensamento, viaja pelo fluido, residindo na faixa vibratória com a qual se afina. Ou seja, nós emitimos matéria mental. Né? Pensamento é uma energia, uma onda similar à onda eletromagnética, e se ela é energia, ela é matéria. Se ela é matéria, nós formatamos. E podemos formatar, inclusive, uma pessoa, que nós sejamos aficionados, aficionadas, que tem movimento. Por isso que médiuns não fazem um curso de educação mediúnica, por vezes veem uma criatura ao nosso derredor, né, se for do nosso interesse, evidentemente, né, vê uma criatura ao nosso derredor e diz: olha, tem gente com você aí, o famoso encosto. Né? Porque deve ser metade espírito, metade sofá, porque é um encosto, tem que ser confortável. Na realidade, é forma pensamento. Se eu sou fixado numa pessoa, não é? Tenho muito interesse numa pessoa, é formato, e ela vai ter movimentação própria significando, ela vai ter movimentação enquanto eu ficar, não é? Emitindo energia para que aquilo... Significa dizer o seguinte, que os espíritos, não são todos, evidentemente, nos conhecem por aquilo que vem no nosso plano mental. Não é beleza? Significando dizer que se a gente pensa alguma coisa indevida no centro espírita, o seu mentor já viu. Olha que beleza. E vai dizer assim: até aqui ele está pensando nisso. Mas é uma realidade, porque a gente plasma. Isso é fantástico,
porque tem uma ligação com alguém que passou há mais de 2000 anos atrás, que dizia para nós tomarmos umas atitudes em favor de nós mesmos. Nós vamos continuar que a gente chega lá. Aí diz Kardec, na obra Gênesis, ele diz: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar. Nós temos que entender que essa obra do século XIX, lançado lançado durante o século XIX, significando dizer o seguinte, que eles não tinham conhecimento da microbiologia. O miasma poderia ser um causador de determinadas enfermidades através mesmo do odor de algum elemento em putrefação, que era o que se acreditava. Tanto é que Pasteur pagou, né, um mico miserável, foi zombado durante muito tempo por causa dos bichinhos dele, não é verdade? No entanto, não se tinha conhecimento, por isso que ele coloca que era o conhecimento da época, mas ele diz: os maus pensamentos corrompem o fluido espiritual, né, porque tudo está conectado, e essa conexão se dá pelo fluido cósmico ou universal, significando que é a base elementar da matéria, significando que nós vamos poluindo o ambiente ou não. Vamos melhorando o ambiente que nós estamos, porque depende dos nossos, como dissemos, dos nossos interesses. E aí ele faz essa comparação, da mesma maneira que nós podemos corromper o ar respirável por mantermos algum produto em estado inicial de putrefação dentro de casa, né, a mesma situação acontece com os nossos pensamentos. Não é uma beleza, porque somos nós e nós mesmos. Não dá para transferir para ninguém. As conexões são de acordo com aquilo que a gente se interessa. Por isso que ele continua dizendo: os fluidos que envolvem os espíritos desequilibrados, entenda espírito desequilibrado, encarnado ou desencarnado. Ele diz, ou que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o que comporta o grau da perfeição moral destes. É fantástico, porque o semelhante atrai semelhante, significando, buscando na obra Fonte Viva de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz o seguinte: o homem entenda ser humano, né? Vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas que progredimos na ascese. Termina ele dizendo: como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Ou seja, nós somos um elemento de atração. Então atraímos e somos atraídos para situações e pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então estamos em tempo integral, atraindo e sendo atraído. Você já deve ter comprovado isso. Tanto é que quando você, um exemplo simplório, sai de um relacionamento que era um problema, se não der um tempo, vai cair em outro abacaxi para descascar. Não é assim? Por quê? Já pensou por quê? Você está apertando o pescoço por quê? Aí, o fato é simples. Eu estou com o meu padrão mental tumultuado. Estou usando isso como exemplo. Você pode usar, tem tantas outras situações. Eu estou com o meu padrão mental tumultuado, não é? Por causa da situação que já possa ter até ocorrido. Mas não se sai de um problema, por vezes, né? Porque é algo muito que toca sentimentos, emoções, etc. Não se sai de um problema. Nós não temos uma chave que vira, não é verdade? Né? Nós não somos criaturas que têm um turn on, turn off. Nós saímos e, claro, o padrão mental nosso está tumultuado, as nossas energias estão desequilibradas. O que a gente vai atrair? Ou, como é que é?
ou ser atraído. Não é isso? Percebe? Por quê? Porque vai atender à condição que nós estamos vibratoriamente, energeticamente. Nós tomamos passe, né? E recebemos aquele influxo energético que nós também emitimos naturalmente. Por isso que, como a gente pensa, a gente vive. E tem que se pensar positivo, não é? A situação os problemas não desaparecem, mas quando nós procuramos pensar um pouco mais positivamente, nós começamos a encontrar a solução, porque quando se dá foco só no problema, não se acha nunca a solução. A gente sabe muito bem disso. Na realidade, é Jesus que vem nos trazer há mais de 2000 anos, ele diz assim: acautelai-vos para que os vossos corações não estejam pesados na ressaca, na embriaguez e na ansiedade da vida física. Acreditamos aqui que não tem ninguém ansioso, tem? Que não entendi a risadinha. E aquele dia venha repentino sobre vós. Ou seja, ele diz, para cada dia basta o seu mal. Quando eu vivo na ansiedade, ou eu vivo na situação de estar embriagado pela matéria, porque a matéria não é ruim, as nossas conquistas não são ruins, os nossos objetivos não são. Nós não podemos nos embriagar com isso. Só que é um linguajar para pessoas de há mais de 2000 anos. Não dá para fazer anacronismo, pegar o conhecimento de hoje e colocar para lá. Ele tinha que utilizar daquilo que era o óbvio das criaturas naquela época. Então, as referências eram daquilo que era conhecido, eram referências óbvias. A embriaguez que ele diz não é porque o pessoal bebia, porque não tinha nem acesso. Não se tinha acesso à bebida. Quem tinha acesso era gente meia dúzia que possuía algum valor. A grande maioria tentava sobreviver. Meia dúzia vivia e o restante tentava sobreviver. Então não havia acesso como nós conhecemos. Então é a embriaguez dos sentidos, quando nós nos deixamos dominar pelo ter, que é muito forte em relação à nossa condição ainda de reencarnados. É ou não é? É muito forte. O organismo nosso ainda não é preponderante sobre o espírito, mas ele ainda tem uma ação considerável. Tanto é que a própria ciência já trabalha com isso há mais de 25 anos. O problema já se sabe, não é? Há mais de 25 anos, que nós não somos frutos da genética dos nossos pais. A genética dos nossos pais nos influenciam em 20% na média. Os outros 80%, que vai para aquilo que já se classifica de epigenética, ou seja, acima da genética, é o resultado de como nós vivemos, como nós nos alimentamos, se fazemos atividade física ou não, como é o nosso ambiente mental. Eles não entram no aspecto do espírito, né? A ciência não trabalha com o aspecto do espírito. Às vezes são materialistas, não, eles não se ocupam com o espírito. São situações diferentes. Então, veja, é toda uma estrutura. Mas nós não somos frutos do meio. É verdade, mas o meio interfere. Interfere ou não interfere? Interfere, significando dizer o seguinte, que não necessariamente aquilo que esteja... Porque antes se acreditava que tinha que estar na árvore genealógica. Se tínhamos uma pessoa com síndrome de Down, tinha que haver alguém que houvera passado por esta síndrome. Caso contrário, não era possível. Tem absolutamente nada a ver, né? Já faz muito tempo. Na realidade, como não se considera o espírito, não dá para saber como é que numa árvore genealógica que não tem alguém com síndrome de Down, tem alguém com síndrome de Down. Notou? Como é que não tem numa árvore genealógica gente que não teve câncer e tem alguém que tem câncer? Mas já se sabe. A criatura que quer ter um câncer, basta manter mágoa, rancor, raiva, ódio. São coisas assim que está fazendo o quê? Está alterando, na verdade, está adulterando a condição original para uma situação que, por vezes,
Ah, isso é coisa de reencarnação. Não é, não. Não é, não. Augusto César, no livro Presença de Luz, pela psicografia de Francisco Xavier, a gente já deu esse número aqui. Querem ver como muita gente sabe? De 0 a 100%, quanto você acha que trouxe de prova e expiação para esta existência? Silêncio mortal. Só vale de 0 a 100. 40. Ainda que está um número bastante razoável, porque tem gente que diz que traz 80%. Ele nasceu sofrendo e o médico já derrubou o cidadão no chão logo na hora do... assim que terminou o parto. É surpreendente e, ao mesmo tempo, um vexame. Ele diz que nós trazemos de 20% a 25%. E aí a pergunta que se faz é onde é que fica o restante? E ele diz, a gente arruma por aqui mesmo. Não é verdade? Você sabe com quem você está falando? Começou. Arruma por aqui mesmo. Olha, interessante, nós não teremos uma ciência religiosa, mas teremos uma ciência espiritualizada. Nós não teremos, né? Nós teremos também uma religião científica, não mais uma situação em separado. Porque eles trabalhando com a questão da epigenética, começa-se a ver o quê? Uma conexão com a relação do que produz o espírito no organismo. Agora, mas o corpo faz diferença em relação ao espírito? Sim, faz. Querem ver? Nós, rapazes, né, temos um resfriado, não uma gripe. Elas não sabem. A gente fica perto do desencarne com o resfriado. Não é? O abatimento é tamanho que a gente precisa de vocês para dizerem, para que a gente volte para o corpo, que a gente fica entre o desencarne e ainda a manutenção no corpo. Não é assim? Com o resfriado. Gripe já é muito pior, porque gripe já é desdobramento quase que completo. É resfriado. Mas aquela menina fantástica, maravilhosa, que vai no centro, dá passe, trabalha na cantina, faz isso, faz aquilo, faz palestra, etc. Tem um dia que ela chega no centro e incorpora um possessor daqueles bravos, né? Que você não pode nem falar com a criatura. Ele se chama TPM, já percebeu isso, não? O corpo influencia ou não? Influencia, porém... Nós somos o Espírito, por isso que Jesus, dando continuidade no ensinamento já em Mateus, ele disse, vigia e ora, para que não entreis em tentação, em verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o pessoal, usando dessa situação da carne ser fraca, atribuiu que todas as situações que eu me envolvesse, que fosse prejudicial a pessoas ou a mim mesmo, tinha a ver por causa do meu corpo físico. Para pensar. Não é? Olha como funciona bem. É exatamente o contrário. Ele está dizendo, quando ele vem para o planeta, um espírito crístico não tem plano B para espírito crístico, não tem plano B para o planeta, não tem plano B para você, para a gente rimar, ok? Significa o seguinte, quando um espírito crístico vem para um planeta, está exatamente a partir daquele ponto para que as situações comecem a ser alteradas. Vai-se sair de um princípio primitivista para uma segunda situação, até porque nós tínhamos um Deus que era impositivo. 1.500 anos de um Deus impositivo com Moisés, para a gente ficar só no Ocidente, né? E Oriente Médio para cá. Era um Deus impositivo. Você vai ter que lavar a mão antes de comer, porque tinha uma relação com a divindade, vai ter que fazer a circuncisão, que não é algo que surge com eles, já vinha da Mesopotâmia, que influencia o Egito e que influenciou, evidentemente, Moisés era um príncipe. E as pessoas não tomavam banho. Então era um método higiênico para que a esposa não se contaminasse
com a ausência da higiene do indivíduo, que ainda se tem muitas criaturas ao redor do mundo com câncer peniano por conta de falta de higiene. Né? Ou seja, então, mas tem uma relação com a divindade. Deus mandou você fazer isso. Não vai comer carne de animal de pata fendida. Né? Como é que você vai também, né? Você ia se manter uma carne de um suíno com 45 graus à sombra? Não vai comer também coisa que seja aberração. A lagosta anda no mar, não nada. Se não nada, é uma aberração, não pode comer. Mas tinham relações de natureza saudáveis para a manutenção do indivíduo que tinha que se impor desde o lavar as mãos. Né? Significando dizer que era um Deus impositivo, um Deus que fazia diferenciação entre as pessoas, perdoava uns e castigava outros. E vem Jesus, 15 séculos depois de Moisés, trazendo uma reestruturação não na forma, mas no conteúdo, porque a forma era antropomórfica, não é? Ou seja, um ser com similaridades humanas. Jesus não podia mexer em tudo ao mesmo tempo. Então é a questão da forma. Ele mantém a forma, mas altera o Deus impositivo para um Deus amor, que chama de Pai. E no momento certo, as pessoas da época, os espíritos, porque Jesus não veio para esta dimensão, ele atua em todas as dimensões ao mesmo tempo quando ele veio. Os espíritos das dimensões que já estavam aptos, né, parte deles, a receber o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, que começaria a reestruturação da visão das criaturas a respeito delas mesmas. E ele faz a recomendação da vigilância e da oração, mas ele não faz só isso. Se você pegar o Marcos, o evangelista Marcos, a gente sempre cita o evangelista Marcos 13:33, porque lá o ensinamento é completo. Ele tem um adicional antes que tem importância fundamental, porque ele diz assim: olhai, vigiai e orai. O olhai não é para ficar olhando a vida do vizinho, é autoanálise. Eu só vigio o que eu conheço. Se eu não conheço, eu não vigio coisa alguma. Por isso que Emmanuel, no livro Leis de Amor, nos dá um refrigério. Ele diz que quando nós descobrimos um hábito infeliz, nós já evoluímos. Fantástico, porque sai do automático e se racionaliza a respeito. Não quer dizer que mudou. Ok? Eu tenho conhecimento. A partir de agora, eu tenho responsabilidade. Não é verdade? Porque aí eu vigio que eu possa conhecer, né? Recomendação que vem 500 anos antes de Cristo em Sócrates, se achou uma frase no templo de Luxor, 3.000 anos antes de Cristo, que também tem o início, né, do homem conhece-te a ti mesmo, entenda ser humano. Aí eu tenho elemento para vigiar e ligação criatura-criador, porque eu reforço neste processo desta ligação pela oração, eu reforço o meu poder de vigilância e o meu poder de autoanálise. E ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, é o império do ego, que, não é verdade? É o império do ego, é a questão ainda do egoísmo. Ele diz, ainda é frágil, mas o espírito já está pronto. Já consegue dominar esses aspectos. Por isso que ele vai nos alertando. Veja, são alertas de mais de 2.000 anos. Ele diz, se aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso não quer dizer que você não ache uma mulher bonita ou um homem bonito. Não é verdade? Da mesma forma que você acha um carro bonito ou uma roupa bonita. Você não acha uma roupa bonita assim, né? Ai, meu Deus do céu!
Você acha? Não, você acha bonito. Não é verdade? A beleza é algo que faz parte da nossa existência. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros, nós somos semelhantes, não somos iguais. Essa é a beleza. Não somos criados em série, somos criaturas totalmente diferenciadas. Essa é a beleza que faz com que nós possamos... Porque o belo está em nós. E à medida que nós crescemos, nós projetamos o belo para as criaturas. E não importa a configuração. Se você puxou aqui, puxou ali, puxou aqui, quando sorri, levanta os braços. Não importa. Não, porque tem um modelo. Não é verdade? Tem um modelo. Parece que tem que seguir o modelo da perfeição. O garotão é o bacalhau, daqui para cima, fortão, com aquela perninha fina, e é com cabeça. Você não vê bacalhau com cabeça, e tem cabeça. E a moça tem que pesar 48 quilos com 1,80 m. Como é que é possível? Percebe? Não quer dizer que nós vamos ficar completamente descuidadas da saúde, em absoluto. Mas é até bom senso em relação a nós mesmos, porque só tem esse, não é? Acabou, nem leva nem para souvenir, mas agora que ele estava malhado, bronzeado, que eu queria, não leva, e não volta também, não? Tem esse detalhe, volta em outra configuração. Esse aspecto é de uma importância fundamental. Porque quando ele diz, você pensou, não é um pensamento fugidio, pensou, desejou, você já fez. A gente diz, mas isso não é possível. É assim, a materialização de qualquer processo não precisa ser transferida para essa dimensão. Ela já acontece na dimensão paralela. Não é? Eu penso, e se eu penso, eu posso dar oportunidade de materializar nesta dimensão. Não faz a menor diferença. Nós materializamos na dimensão paralela. Se ela vai ser transferida para essa, é uma questão de oportunidade, mas ela já existe, ela já tem a vida que nós estamos dando para ela. Percebeu? E não é uma questão de adulterar em relação a relacionamento. Quando eu não seja fiel à verdade, eu estou adulterando, não é? Quando eu conte uma mentira, eu adultero a minha essência, porque a nossa essência é verdadeira. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Se somos filhos e filhas de Deus, a verdade está em Deus. Logo, a impotência está em nós. Quando eu engane alguém, quando eu minta para alguém, eu adultero a minha essência. Veja como é muito mais profundo. Mas Jesus tinha que usar de algo que fosse objetivo, que fosse de conhecimento das pessoas da época. Então ele usa esse fator, até porque a mulher era objeto. Está lá no 10º mandamento. Não cobiçarás as coisas do próximo, a mulher, o jumento e o boi. Eu acho que o cara ia escrever marido, mas errou na hora e ficou por isso mesmo, ficou como jumento. Aí o fato é que, mas era objeto, por isso que o marido não está lá. Ou estava, e o cara errou na caligrafia lá, alguma coisa, e aí, mas, veja, então ele tinha que usar do conhecimento da época e dos valores de uma época, que não são mais apenas aqueles, eles se estendem para tudo aquilo que nós estejamos na vida de relação, mas não é com o outro, é de nós para nós mesmos, porque nós temos que ser verdadeiros conosco, não é verdade? Nós não podemos adulterar nossa essência, viver uma realidade mentirosa. Nós temos que buscar trabalhar essa questão da nossa própria essência, que é a recomendação de Jesus, de uma maneira muito simplificada. Por isso que vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no que ele diz o seguinte, a Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Mas ele continua dizendo, 2 origens pode ter qualquer pensamento mau,
a nossa própria imperfeição ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Aí a questão da responsabilização na terceirização do fato. Bem que mamãe me falou. Eu sou assim por culpa sua. Olha como... Mas nós somos criaturas fantásticas, querem ver? A gente já falou trouxe muitos desses conceitos aqui. E são repetitivos, e pedimos a sua paciência, porque o expositor fala primeiro para ele mesmo, porque a boca dele está mais próxima do próprio ouvido. E a repetição acaba fortalecendo a possibilidade de se melhorar. Nós somos, em essência, bons. Lembra-se do plano B? Não tem plano B para nós. Nós vamos dar certo. Ponto. Ah, mas eu não quero, mas vai, miserável. Vai. De que jeito? Tem um determinismo. Tem um determinismo em nós. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Mas tem um determinismo, que é a essência divina. Que Jesus até lembrou, não é, do Salmos 82, versículo 6. Ouvistes, sois deuses. A essência está em nós. Não dá para fugir de nós mesmos. Por isso que, olha como Jesus há 2000 anos, né, no vigiai e orai. Por isso que, quando eu não esteja dentro desta realidade, que é a nossa realidade, que é o do bem, eu adoeço. Não é isso? Estar fora dela já é a doença. Para se manifestar no corpo físico, por vezes, é uma questão de tempo, mas ela já existe. Na realidade, a essência é boa, significando que nós vamos todos ser bons. Ponto. Não é uma beleza? Mas por que essa colocação? Porque um ser que na essência é bom não consegue admitir algo que não seja positivo em si mesmo. A gente terceiriza. Foi o demônio que atentou. Como hoje demônio não faz mais o menor sucesso dentre os espíritas, foram os obsessores. Claro que Paulo diz, com clareza, não é o apóstolo, uma multidão de testemunhas vos acompanham. Que beleza, hein? Você sabe que uma brincadeira do Chico custou uma colocação inapropriada durante muito tempo, que muita gente aqui pode ser que tenha ouvido. Perguntaram para o Chico, Chico, todo mundo tem obsessor? E ele disse assim, o mais bonzinho tem 7. Você já ouviu isso, não? Já ouviu? Teve confirmações aí. Muito bem. Vamos fazer uma conta. Se o mais bonzinho tem 7, todos tendo, nós temos 8 bilhões de criaturas no planeta. No livro Roteiro, Emmanuel diz que a população global entre encarnados e desencarnados são de 20 a 22 bilhões. Ok? Fora seres que estão ainda em evolução. Estamos dizendo de espíritos, não de princípio espiritual, que aí o número é muito, muito maior, mas de espírito. Bom, se nós temos 8 bilhões reencarnados, se o mais bonzinho tem 7, quanto dá isso? Quanto dá? Está fazendo a conta ali. Significa dizer o seguinte, como só tem 22, para atender tem que importar. Na verdade, estamos importando obsessor de outros planetas já, para poder atender os 7 de cada um, porque você não vai querer ficar sem os seus. Um amigo nosso fazendo palestra disse assim, imagina, se todo mais bonzinho tem 7, eu como expositor espírita tenho 21. Aí o mentor disse para ele assim, você não está com essa bola toda. Não é verdade? Não faz o menor sentido. A gente tem que raciocinar sobre... Foi uma brincadeira, aí alguém pegou e colocou como verdade. Foi o Chico que disse. Olha que situação. Ah, mas o Paulo fala isso. Fala mesmo.
E essas conexões? Nós temos. Não temos? 24 horas de conexão com gente que vibra no mesmo diapasão. Ok? Eu odeio aquela criatura. Sabe com quem a gente se conecta? Com gente que está odiando em vários patamares. Essas são as conexões. Você me magoou. Me conecto com pessoas enfermas pela mágoa em vários patamares. É aquele que está magoadinho, magoadinha, com gente que está altamente enferma, mas cuja enfermidade se dá pela essência que é a mágoa. Percebe como isso é fantástico para nós, que estamos tendo a possibilidade de estudar Jesus nessa profundidade? É simplesmente fantástico, porque a gente está mergulhando nos ensinamentos do Cristo com uma visão de mais de 2000 anos de evolução, verificando que Jesus não foi. Jesus foi, é e será, porque se o Evangelho é verdade, a verdade está em Deus. Se está em Deus, nunca nós teremos essa realidade alterada. O que nós temos são patamares novos, andares novos sobre o alicerce. Já com essa capacidade evolutiva que nos encontramos, colocamos novos andares pela condição que nós temos de um brilhantismo incrível, não é verdade? Somos inteligentíssimos. Criatura, o que nós fizemos nos últimos 50 anos em matéria de evolução, nós demoramos séculos. André Luiz, em 1944, lança o livro através de Francisco Cândido Xavier, chamado Nosso Lar, falando de tecnologias que nós alcançaríamos depois de décadas. Tem uma delas que a gente ainda não alcançou, que é a movimentação do veículo por eletromagnetismo sem trilho. A gente tem com trilho já faz muito tempo. Mas veja a beleza de que nós fomos... a gente vai transferindo, né? A gente vai transferindo conhecimento e adaptando. Na realidade, isso é por conta de quê? De uma capacidade que nós temos, e estamos agora mergulhando nos ensinamentos do Cristo com uma profundidade incrível para verificar que nós temos responsabilidade sobre nós mesmos e que nós somos elementos influenciadores, influenciadoras de outras criaturas. Podemos levar felicidade ou infelicidade para os outros, é uma questão de escolha. Agora, quando se tem consciência e se mantém num padrão dessa maneira, não reclame da vida. Ok? Não é verdade? Não dá para reclamar da vida. Porque é o resultado daquilo que eu monto. Não está bom? Não está. Então muda a maneira de pensar. Muda a forma de ver as coisas e as pessoas. Não é querer fugir de realidade, que isso é doentio. É começar a repensar situações. Veio a informação, eu preciso analisar de como ela vem, qual é a fonte e por que vem daquela maneira. Não é verdade? Porque fulano... É a opinião de alguém, de uma empresa, percebe? Não é ser desinformado, desinformada, mas é ter cuidado com aquilo que a gente coloca para dentro, porque aquilo vai formatando em nós doença ou saúde. Mas não é só isso, é a minha influência. Mas eu não abro a boca, não importa. É a minha influência mental, energética que eu faço nas pessoas com as quais eu me relacione. E tem um detalhe, não são as pessoas que eu me relacione no âmbito familiar, no âmbito dos amigos. São aquelas conexões que o Paulo diz que nós temos com a multidão de testemunhas que nos acompanham. São as conexões. Aí sim faz todo sentido. Não que fica um bando de espírito atrás da gente, porque eles também têm mais o que fazer do que ficar atrás da gente o tempo todo. Não é? Imagina. Você está almoçando, o cara diz assim, eu não gosto do que você está comendo.
Meu favor. Por isso que, voltando lá para Emmanuel no Fonte Viva, ele diz: os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente. Direta ou indiretamente. E pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Olha a nossa responsabilidade diante de nós mesmos. Nesse livro Ação e Reação, de André Luiz, pela psicografia do Chico, num diálogo entre Leonel e Silas, o Leonel diz o seguinte: ele assevera que a obsessão ou delírio psíquico não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações, autoobsessão, a pressionar o campo sensorial, o corpo, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Olha aqui o Paulo, quase 2000 anos depois. E ele encerra dizendo: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Olha que fantástico, porque você só pode ser tentada naquilo que você gosta, não é verdade? Eu só conheci um caso de uma pessoa que disse para mim que era tentado naquilo que não gostava. Como é que é possível? Você é tentado naquilo que você gosta. De repente, se, por exemplo, você gosta de quiabo. Tem gente que gosta de quiabo aqui? Eu não gosto, porque eu acho que o quiabo tem uma parte com o demônio. Porque aquilo baba, não é? Aquilo tem parte com o demônio. Aí a pessoa diz assim: tira a baba. Não, mas já babou, entendeu? Já babou aquilo. Mas é isso. Agora me coloca na frente de um pudim de leite condensado para você ver o que acontece comigo. Pronto! Não é verdade? Como é que é? Aí dá para virar mesmo, né? É aquela assim, ou então, lá no norte é munguzá, lá para baixo no Brasil é canjica. Aquilo ali para mim, aquilo é a tentação. E aquilo dá vontade de eu mergulhar dentro, assim, e ficar, né, nadando. Tem coisa que você gosta de fazer isso, não gosta? Isso é a tentação. Não é? Isso é a tentação. Que é aquilo que nos move, não é? Que dá água na boca. É isso. Por isso que a gente não reencarna em Júpiter. Que em Júpiter, não é? Segundo Bernard Palissy, na Revista Espírita para Kardec, através da mediunidade de Sardou, ele diz que para reencarnar lá, ele respondeu, o Kardec pergunta o que precisava fazer, ele respondeu com 2 palavrinhas: ser bom. Aí as pessoas, imagina, as pessoas boas, a beleza que elas exalam. Já imaginou? A Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, a irmã Dulce, exalavam perfume no suor. Você já deve ter ouvido histórias. No suor, dada a condição vibratória altamente evoluída em comparação conosco, que o suor tinha odores de flores ou de plantas ou de flores. O suor. Imagina uma dimensão num planeta que todo mundo é bom. Imaginemos Jesus, o que era exalado de Jesus. É inimaginável porque não estamos fazendo comparação de um Madre Teresa, de um Chico, de uma irmã Dulce. Nós estamos falando de um espírito crístico, no meio daquele bando de gente fedida, que não tomava banho, não escovava dente, não sei o quê, só amando muito, não é verdade? O Pedro era pescador, 45 graus, o cara não tomava banho e mexia com peixe. Era uma coisa. E você vê o Cristo tratando todo mundo. Olha a maravilha de quem ama. Porque um dia nós vamos amar do jeito que está acontecendo contigo agora e você não te está dando comando eletrônico, comando inteligente. Você acabou de piscar. Não é verdade? Um dia nós vamos amar assim, com essa naturalidade que é respirar, por exemplo. Olha a beleza
dessas criaturas. Aí o Bernard Palissy disse que era bom, uma dimensão de gente que um dia nós vamos chegar nisso, pessoal. O nosso plano não é de uma hora para outra, mas um dia nós todos estaremos nesse patamar. Você vai se lembrar de mim, entendeu? Pelo menos para me tirar do umbral em determinado momento. O fato é que um dia nós alcançaremos esse patamar. Mas enquanto não é possível, se reencarna lá, imagina, passa aquela beldade e você olha. Reencarna o moço na Terra. Mas a gente justifica, mas nós temos uma incidência do caçador que ficava, reencarna lá, com o caçador e tudo. Mas é uma realidade, mas um dia nós estaremos nessa situação. E é interessante notar que tem solução para isso tudo? Tem. Tem sim, e Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo. Prece, boas leituras, bons pensamentos e serviço no bem. Quando a Lívia te convidar para trabalhar no centro, não vem com aquela história de que eu não estou preparado. Você vai estar preparada quando? Quando você desencarnar? Aí você vai chegar lá e dizer, acabei de desencarnar, não estou preparado. Então, é do jeito... Emmanuel diz assim, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Ok? Convidou, aceita. Porque é exercício no bem. Muda o padrão mental. Mas eu vou só uma vez por semana. Não tem problema. É um início de uma estruturação. Prece, boas leituras, bons pensamentos e serviço no bem. Eleva o padrão mental e refina a nossa balança de valores e predileções. Continua ele dizendo, a guarda do pensamento refere-se a uma atitude permanente, ao modo de ser da alma, assim como a alimentação é atitude vital para o corpo. É tão interessante que, não sei se você já leu algum livro do Wayne Dyer, que desencarnou em 2015, ele era escritor e era palestrante. E numa das palestras dele, é interessante porque ficou conhecido como a metáfora da laranja. Ele chegou com uma laranja e pegou um rapaz logo na frente e deu a laranja para o rapaz e disse assim, se você espremer a laranja, o que sai da laranja? Aí o rapaz disse assim, suco de laranja. Aí ele disse, por que sai suco de laranja da laranja? Aí eu disse, porque é uma laranja. Né? Tipo, é uma laranja. Disse assim, façamos aqui uma elaboração mental. Que a laranja não seja a laranja, que a laranja seja você. E aí a vida te espreme. Sabe quando a vida te espreme? É duro, né? Que diz coisas de você que você não é. Diz coisas que você fez que você não fez. Vai te espremendo. Porque tem gente que às vezes tem capacidade de espremer, né? E você vai se sentindo assim, né? Espremido. Aí ele diz, e isso é muito forte para nós pensarmos, refletirmos a respeito. Quando você aperta uma laranja, só pode sair suco de laranja. Mas tem um detalhe. Quando te apertarem, você decide o que está do lado de dentro. É escolha sua. Olha que fantástico. Quando te apertarem, nós é que decidimos o que sai da gente. Se sair ódio, raiva, etc., é isso que é mantido no coração. Nós desejamos, sinceramente, que se um dia a vida te espremer, que saia de você paz. Acima de tudo, muita paz.